Olá pessoal, nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como que vocês colocam o seu jogo web em tela cheia dentro do próprio jogo, né? Esse tutorial ele vai ser um pouco mais intermediário, né? Então é bom se você ter uma familiaridade ali com o conhecimento de como criar um script, né? Dentro do Unity, como colocar o script num Game Object, né? E talvez um pouco de JavaScript, apesar de que se você seguir passo a passo aqui não tem muito problema. Mas quanto melhor você saber, né, vai ser mais fácil de entender aqui o que eu estou fazendo. Mas de toda forma, vamos começar. Bom, aqui no nosso projeto, vocês já podem ver que já tem uma cena totalmente pronta aqui, né? Aqui eu criei um canvas, né? Deixa eu abrir aqui. Um canvas aqui com esse botãozinho aqui, que ele que vai ser o nosso botão para poder colocar o jogo em tela cheia, né? Ou então voltar ele para o formato ali de janela, né? Esses ícones eles vão estar disponíveis lá no GitHub, né? Junto com o código final. Aí aqui vocês podem ver que ele está com um botãozinho de expandir, né? Esse daqui. Tem esse aqui que ele vai ficar, né, para poder, quando ele estiver em tela cheia, ele vai ficar com esse botãozinho aqui para poder colocar em modo janela, né, e vice-versa. Todos esses sprites que eu estou usando aqui, eles são do pacote do Kennedy. Então, eu vou deixar depois no link na descrição, né, tanto o link do repositório lá no GitHub com o projeto final, como também o link do Kennedy para vocês poderem baixar sprite grátis, né? Que são muito bons para poder vocês fazerem protótipos, né? Ou até mesmo lançar algum joguinho aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, já que está tudo configurado aqui, a gente vai criar aquela nossa pasta, né? Nossa pastinha de scripts, só poder deixar tudo organizado. Aí aqui dentro na página de scripts a gente vai criar, né, obviamente um novo script. E aqui a gente vai criar um monobehavior script, né? Então a gente vai colocar aqui como nome de tela cheia. Beleza. Ele vai compilar rapidinho aqui, né? E antes da gente começar a programar de fato, a gente vai pelo menos criar aqui um objeto sem nada. E aí a gente vai botar o nome dele de tela cheia, né? Isso aqui depois vocês podem modificar do jeito que vocês acharem melhor no projeto, né? É só para fim de demonstração mesmo, né? Então aqui já está a tela cheia, aqui colocado aqui, né? Então a gente vai vir aqui em Assets e mandar abrir o nosso projeto em C Sharp, né? Com o nosso projeto aqui de tela cheia aberta, né? Tá aqui com o script normal, então a gente vai apagar aqui tanto o start como o update, que a gente não vai precisar deles. E aqui eu vou colar um códigozinho que já vem aqui, ó. Vai vir uma imagem, né? Essa imagem aqui se refere ao nosso botão. O script o sprite, né, que ele vai ter o sprite indicando o que é para poder deixar em tela cheia e outro sprite que é indicando para deixar em janela, né? Então a gente vai trocar esse ícone aqui. É só uma parte mais cosmética, né, obviamente, mas ela acrescenta bastante no jogo, né, para o jogador saber o que ele está fazendo. Aqui ele está precisando de uma referência para o Unity, né? Então a gente vai adicionar a referência para o Unity aqui e volta aqui para o nosso projeto, né? Com o nosso projeto aqui compilado, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar esse botão aqui e colocar aqui, né? Porque ele vai ser o nosso botão de referência. Aqui a gente já tem os nossos sprites, né? Esse aqui que está escrito Large, a gente vai colocar aqui na parte de full screen, né? E o outro aqui na parte de window. Então isso aqui já está configurado, parte cosmética, né? Tudo beleza. Ainda tem mais algumas coisas que a gente vai precisar fazer no botão, mas por enquanto é só isso aqui de parte de imagem mesmo, né? De volta aqui no nosso Visual Studio Code, eu aumentei um pouquinho o tamanho dele aqui para poder facilitar a visualização e eu vou puxar uma colique aqui para poder ajudar a gente a construir esse código. Então aqui, o que acontece?
atributo que eu vou colocar aqui, ele é um atributo que ele serve para poder conectar, ou melhor, né, ele vai indicar que o método que a gente vai escrever aqui embaixo, ele não está implementado em código do C# aqui normalmente aqui no Unity, né? Ele vai estar implementado em outra biblioteca, né? Às vezes, por exemplo, você pode importar uma DLL para dentro do Unity, né? Que foi escrito em C++, por exemplo, e fazer uso dela, né? Dentro do código, do resto do código do jogo. Nesse caso, né? A gente vai implementar o método em JavaScript, né? Mas a gente vai precisar dessa tag aqui, né? Então aqui na nossa colinha aqui, ó, a gente precisa declarar esse método como static. Então isso aqui é importante também, né? A gente pode chamar ele de qualquer canto do código, né? Como ele tá estático, ele não depende de uma instância. Depois a gente, se você achar no futuro mais conveniente, você pode criar até uma classe estática, né? Contendo vários desses códigos assim para poder facilitar. Então aqui ele vai precisar desse import aqui, né? System Runtime Interrupt Service, beleza. Aqui eu coloquei como nome, tá aqui como Toggle Full Screen, né? Que tá o nosso nome aqui, mas vamos botar um nome de português, né? Vamos colocar, não sei, alterar tela cheia, né? Então esse aqui, se alterar a tela cheia, ele vai ser o nome do nosso método, né, que a gente vai poder implementar ele em JavaScript. Aí a gente vai vir aqui no button, e essa aqui vai ser realmente a última coisa que a gente vai ter que fazer aqui nele, né? Então a gente vem aqui no button, a gente puxa aqui a tela cheia, tem aqui tela cheia, e aqui a gente tem um método aqui, ó, alterar tela cheia, né? Então toda vez que a gente clicar no botão, a gente vai chamar esse método, né, e que a gente vai implementar lá no JavaScript. Aqui de configuração aqui no objeto do botão vai ser a última coisa que a gente teve que fazer. Depois a gente vai ter que colocar mais um código, né, escrever um outro método para a gente poder alterar o ícone, igual a gente tinha falado ali mais no começo, né? Mas por enquanto vamos fazer funcionar para ver se ele realmente consegue colocar em tela cheia. Então o próximo passo é a gente criar uma pastinha aqui em Assets. E essa pastinha, ela é uma pastinha especial para poder colocar os arquivos de JavaScript que chama JSLib, né? Outra coisa, se você estiver acompanhando esse tutorial com um projeto próprio, né, passo a passo, vem aqui em Build Profiles, né, e garanta que ele tenha marcado como web, né? Isso aqui vai ser mais importante um pouco mais para frente. Então dessa pastinha aqui de Assets, a gente vai criar uma pastinha aqui, que ela vai se chamar JS Plugins. E aí a gente vai criar um arquivo aqui dentro, né? Só que aqui dentro do Unity não vai ser muito legal. Então a gente vai voltar pro nosso editor lá para poder criar esse arquivo. Então de volta aqui, né, na nossa IDE, já vim aqui na pastinha, né, e tem essa opção aqui, novo arquivo, né. Eu já colocar tela cheia .jslib. O que importa mesmo é essa extensão JSLib, né. Você pode trocar o nome desse arquivo, não tem problema, mas essa extensão e dar dentro dessa pasta, né, elas são importantes para poder o Unity achar, né, onde que está a implementação, por exemplo, dessa parte aqui, né, desse método. Aqui no arquivo de tela cheia, eu vou colar uma colinha aqui, que é uma parte que precisa, escrita Merging to Library Manager Library. Isso aqui vai ser preciso para a gente colocar todos os métodos, né. Isso aqui na verdade é um objeto que ele está passando aqui, e aqui a gente vai passar uma série de funções. E aqui são todas as funções que a gente vai implementar aqui nesse arquivo. Então se a gente tem esse alterar tela cheia, a gente vai colocar alterar tela cheia, function, não, o Copilot está sugerindo uma coisa aqui, mas não é isso aqui que a gente vai usar não. Então a gente vai abrir aqui e esse alterar tela cheia aqui,
né? O que ele vai fazer aqui, eu vou botar um console log, alterar a tela cheia foi chamada. Ok. Agora a gente vai compilar esse projeto. Agora que isso aqui está pronto, a gente vai compilar esse projeto. A gente vai abrir um navegador, né? Vocês podem usar o navegador de preferência de vocês. Eu recomendo vocês terem tipo um Chrome a parte, né? Para poder, sem, talvez em tela privada e tudo mais, para poder não ter nenhuma extensão para poder atrapalhar, sabe? Então, mas a gente vai compilar aqui e a gente vai lá no inspetor do navegador para poder fazer esse teste, né? Então vou dar build aqui e aí vou pular para a parte que a gente já está com o navegador, né? Então pronto. Depois que a gente deu build and run, né? A gente vem aqui no nosso navegador e agora eu vou abrir o inspect, né? O inspetor, dependendo de como tiver aí. E aí ele vai me dar aqui, né? Onde que eu posso abrir o console. Eu vou deixar aqui do lado, que eu acho mais fácil de ver. Bom, tem esse tanto de coisa aqui, né? Vamos apagar tudo aqui. Beleza, só clicar nesse botãozinho aqui se tiver no Chrome. Então na hora que eu apertar esse botão, ele vai ter que dar aquela mensagem de console, né? Que a gente colocou antes, indicando que a gente chamou o método. Então eu clico aqui e aqui, ó, alterar tela cheia foi chamada. Então a gente pode ver que o nosso script está funcionando. Ele fez o link aqui, né? Se não tivesse feito, na verdade, ele podia não compilar. Mas ele está chamando aqui. E agora que a gente tem isso funcionando, a gente pode começar a escrever de fato o nosso código. Bom, nosso próximo passo aqui é ter acesso ao Canvas. O que é o Canvas? O Canvas é essa área aqui que ele carrega todo o elemento visual do jogo. Ele cria essa tag, né, com uma certa largura, uma certa altura, e aí que ele renderiza tudo que, como vocês podem ver, né, tudo que a gente tinha lá na cena, ela está por aqui. E aí a gente vai pegar isso aqui, ó, esse ID escrito aqui, ó, Unity Canvas. Então vamos voltar lá no nosso editor. Então de volta aqui no nosso editor, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o document, que é a página, get element by id, e aqui a gente vai colocar o id, está escrito lá Unity Canvas, Unity-Canvas, e aqui a gente vai passar ele aqui para o Canvas. Para poder determinar se ele está em tela cheia, isso aqui funciona na maior parte dos browsers, então é bom você ter Firefox, Chrome, versão mais atualizada, para poder ele conseguir chamar essas funções aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de novo o document, e aqui ele possui uma propriedade que chama Full Screen Element. E a gente vai determinar se esse elemento que está em tela cheia, ele é o nosso canvas. Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente colocar outro let aqui e falar que é isCanvas full screen, que é determinar se o canvas está em tela cheia. Se o canvas estiver em tela cheia, a gente vai chamar de novo o document e digitar aqui exit full screen, né, sair da tela cheia. Isso porque quando a gente clicar no botão ele vai chamar essa função, né? E aqui ele vai voltar a ficar em modo janela. Quando ele fica em modo janela, esse elemento, esse full screen element aqui, ele fica nulo, né? Então a gente passa aqui o else, e quando a gente, nesse else aqui, a gente vai pedir, a gente vai falar que esse canvas ele vai ser o elemento, né, o canvas do Unity, ele vai ser o elemento que vai ficar em full screen. Então a gente vai chamar o canvas mesmo, e a gente vai fazer um request full screen. Pedimos para poder ele ficar em tela cheia, né? Agora a gente vai voltar lá para o Unity.
Daí aqui de volta no Unity a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar um build and run. Lembra de dar build and run porque aí ele vai iniciar o servidor. É tipo um mini servidor, né? Para poder carregar esse jogo aqui na sua máquina local. Então vamos dar o build aqui e depois pular o vídeo pro jogo já feito lá. Muito bem, então. Agora com o projeto já compilado e aqui com a nossa janelinha do jogo, né? Eu deixei aqui ela sem estar em tela cheia assim, né? Deixei ela uma janelinha menor para a gente poder testar essa funcionalidade. Então a gente vem aqui no botão, clica nele, né? E como vocês podem ver, ele está em tela cheia. Se eu clicar de novo, ele sai da tela cheia, né? Às vezes pode ser do usuário também, dele clicar aqui e aqui está em inglês, né? Mas está dizendo que é só apertar ESC. Então, se apertar ESC, ele também sai da tela cheia. E até agora, nessa parte do vídeo, né? Isso aí que vocês viram é o que a gente precisa, é o mínimo que a gente precisa para poder chamar uma função em JavaScript, né, a partir do Unity. Na sequência agora do vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele registre o nosso evento para que toda vez que o usuário clicar aqui, ou então ele clicar de novo, ou então apertar ESC, né, porque essas duas coisas podem acontecer, ele vai mandar uma mensagem de volta, né? Então a gente fez o primeiro caminho, que é o caminho de dentro do jogo para fora, né, para o navegador, para uma chamada em JavaScript. Agora a gente vai fazer uma chamada em JavaScript, chamar uma função dentro do Unity, né, o caminho inverso. Então vou voltar lá pro nosso código. Agora de volta aqui pro nosso código, né, do Unity, nossa classe de tela cheia, a gente vai registrar mais uma outra classe dessa aqui, public static str, do mesmo jeito que a gente fez essa parte de alterar a tela cheia. Eu tinha dito que agora a gente vai fazer o caminho inverso, né? Só que primeiro a gente vai fazer um registro. Então a gente vai registrar o evento. Aí eu vou colocar aqui de novo, né? O DLL import. Vou fazer aqui public static extern void. E aí fazer um registrar evento tela cheia. Opa, tudo bem aqui. Isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Assim que iniciar o script, dentro da chamada do awake, eu vou chamar esse registrar evento tela cheia. E aí, por conta disso, eu vou ter que vir aqui em tela cheia, nosso arquivo do JSLib, vou adicionar mais uma função com o mesmo nome. E aqui eu vou colocar function e vou registrar. Bom, toda vez que ele chamar isso daqui, que vai ser quando o objeto iniciar lá na cena, né? Ele vai vir aqui e vai fazer o registro desse evento. E aí, dentro do nosso função de registro de evento, a gente vai chamar de novo o document, vai adicionar um event listener, add event listener, que ele vai fazer o registro do evento, e o nome desse evento ele tem um nome próprio, não pode ser qualquer coisa não. Ele já tem na especificação do navegador lá do JavaScript. Então aqui chama full screen change. E aqui dentro do full screen change a gente vai chamar uma outra função. Essa daqui vai ser a função toda vez que a janela do navegador ela fazer uma alteração, ela vai chamar essa função aqui que a gente vai escrever, essa função que está aqui do lado essa função aqui, ó, full screen, que está dentro do listener, né? Daí aqui dentro a gente vai introduzir um outro meio, né, uma outra função que ela é própria para poder chamar
o código aqui em C Sharp. Daí a gente vai escrever aqui primeiro, vamos voltar aqui no código do tela cheia, e a gente vai escrever duas funçãozinhas aqui. A gente vai escrever uma aqui, ela tem que ser pública, void, e vai colocar aqui, ó, set, vamos ver aqui, ó, ícone janela. Vou colocar o ícone janela aqui, que na hora que vai ser basicamente o contrário, né? Quando a tela estiver cheia, a gente vai colocar um ícone para poder voltar para a janela e vice-versa. Então aqui no ícone de janela, a gente vai definir que o botão ícone, o sprite dele, vai usar o full screen, né? E aqui a gente vai criar uma outra função que é set ícone tela cheia. Então a gente no tela cheia a gente vai definir, eu acho melhor a gente fazer o contrário, sabe? Eu acho melhor a gente botar aqui, porque esse é o nome do ícone. Então a gente vai colocar Window Edit Sprite, né, que é janela, sprite de janela, e o ícone de tela cheia. Tudo bem. Daí aqui dentro do tela cheia JSLib, a gente vai precisar de novo chamar uma função que ela vai chamar de novo, na verdade, o document. Então, vamos chamar o document. E aqui a gente vai chamar uma propriedade que chama full screen element. Esse full screen element, ele quando a tela fica cheia, esse full screen element ele vai ser o canvas do nosso jogo. Quando ele estiver em modo janela, que não vai ter nada, que não vai ter nada setado, né, para ele como tela cheia, isso aqui vai ficar nulo. Então, o meio da gente verificar isso a gente vai fazer um if e vai colocar aqui dentro. Então, esse if aqui, essa primeira condição, ela vai entrar aqui dentro quando o canvas for o full screen element, que o full screen element está definido. Se ele for nulo, e aí a gente vai definir o outro ícone. Então, se ele está em tela cheia, igual a gente falou antes, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse daqui, que ele vai definir o ícone como janela. E para isso a gente usa uma função especial que ela chama sendMessage. Esse sendMessage ele tem uma particularidade. Esse sendMessage ele precisa ver como primeiro argumento aqui, ele vai vir como o nome do nosso objeto. Então, se esse objeto aqui está como tela cheia, aqui em cima, não o nome do script, o nome do objeto, é isso aqui que a gente vai ter que passar para ele. Isso porque essa função ela é muito parecida com outra função que tem dentro do C Sharp, do Unity, que você consegue enviar mensagens para outros objetos. Não é muito recomendado, mas aqui, para a gente poder fazer o que a gente precisa, é uma das formas que a gente tem. Então a gente vai definir aqui como tela cheia, que é o nome dela, e aqui como segundo argumento, a gente vai passar o nome da função. Então um terceiro argumento que você pode passar aqui, caso ela precise de parâmetros, né? Mas não é o nosso caso, a gente só precisa definir como ícone da janela. E aqui embaixo, que vai ser quando o elemento estiver vazio, ou melhor, o full screen element estiver nulo, né? A gente vai fazer o contrário, que a gente vai definir aqui como ícone de tela cheia. Tudo bem? A gente salvado aqui, não tem muito mais que a gente precisa fazer. Então, recapitulando, ele vai registrar o evento quando o script iniciar, e aí ele vai definir que essas coisas vão acontecer de acordo com o comportamento do próprio navegador. Então a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai vir aqui, dar um build run,
E aí eu vou pular o vídeo novamente. Bom, antes de testar se as nossas novas funções estão funcionando, eu tenho que corrigir um erro aqui. Aqui no tela cheia, quando a gente for passar aqui, tem que ser o ícone. Se a gente passar o botão, ele vai alterar o fundo, né? Então só para poder deixar anotado aí. E aí então, com o projeto compilado, aqui no nosso navegador a gente vai fazer novamente o teste. Então a gente tem a setinha apontando para fora aqui com o jogo em modo janela. A gente clica, setinhas para dentro, a gente clica aqui novamente, setinhas para fora. E aí o que pode acontecer também, você clicar aqui e aí para poder sair do modo tela cheia, apertar o ESC, ele também funciona, também volta ao ícone. Tudo beleza? Bom, então o que eu queria passar era justamente isso, né, como que você podia fazer para poder comunicar com o navegador a partir do Unity. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Os links para o projeto vão estar aí na descrição. E tudo bem, falou, até o próximo vídeo.